acadêmica, na sua continuidade, nos ajude a aprofundar essa temática e também naquilo que nós podemos fazer como estudantes, como professores, como pessoas que, na busca do conhecimento, querem sempre mais crescer e aprofundar. Então, bem-vindos. A dinâmica de hoje é a mesma, portanto, o professor tem um tempo para fazer sua colocação, sua conferência. Depois nós faremos um intervalo de 15 minutos, como nós fizemos ontem. Depois dos 15 minutos de intervalo, nós voltamos já do intervalo para as rodas de conversa, nas salas já propostas, e somente depois nós voltamos aqui para o debate, tá bom? Então, quero convidar o professor Vicente Sérgio, que nos ajudará, terá a função hoje de nos ajudar neste trabalho de moderação aqui da Semana Acadêmica. Bem-vindo, professor. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Alegria demais receber o convite do Frei Emanuel para vir aqui conversar, ainda mais na ilustre figura, né? Juntíssimo com a ilustre figura do professor Carlos, né? Gente sempre muito presente e importante nessas questões. E me somando àquilo que Frei Emanuel dizia há pouco, dessa questão da busca de tentar entender o processo da dignidade humana na perspectiva filosófica, que não pode ser compartimentada, né? Mas também refletindo sobre as nossas realidades de nosso tempo, né? Agora mesmo eu acabei de falar com o Carlos Ângelo, a notícia de que agora é de tarde, lá nos Estados Unidos, no Texas, um maluco lá matou 14 crianças de uma escola, né? E seu professor. Hoje também tivemos aqui no Brasil um descaminho aí, digamos assim, um descuido na abordagem do Estado, onde 22 pessoas foram mortas no Rio de Janeiro, né? Então todas essas questões me parecem que nesse enfoque que Carlos fará tem tudo a ver, né? Porque precisamos pensar realmente que tipo de proposta nós temos para a valorização da pessoa, seus direitos, suas perspectivas e, enfim, a realidade da vida, como sempre nos tem chamado a atenção Papa Francisco, né? Então, para iniciarmos, vou convidar aqui o nosso queridíssimo professor, Dr. Carlos Ângelo de Menezes Souza, professor Carlos, professor convidado do ISB, com doutorado em Sociologia pela Universidade de Brasília, e está aqui no ISB na disciplina de Formação do Pensamento Brasileiro e Antropologia Cultural. Deixa eu me ajustar primeiro aqui, tá? Nessas cadeiras que eu não estou acostumado a ficar assim não, viu? Acho que é aqui. Vai aqui? Vai, sobe. Acho que ela sobe agora. Aí, mais um pouquinho. Pronto. Obrigado. Bom, é uma alegria estar aqui com vocês nessa semana acadêmica. O convite que me foi feito, de fato, eu tive pensando, desde que o Frei Emanuel entrou em contato comigo, de como é que eu poderia contribuir com essa semana, né? Eu, por brincadeira, na semana passada, alguns estudantes me perguntaram, professor, qual vai ser o tema e tudo, e aí eu
soltei um tema assim aleatoriamente, e se vocês vão cochilar bastante, tá? Espero que isso não ocorra, tá? A minha intenção, como a semana tem uma proposta interdisciplinar, a minha contribuição, o meu desejo é de apresentar para vocês alguns aportes do campo das ciências sociais. E aqui eu intencionalmente estou colocando o termo ciências sociais, porque é minha graduação que envolve essa abordagem socioantropológica, da sociologia, da antropologia, e eu acrescentei, em última hora, esse aspecto da política, e vocês vão entender o porquê que eu inseri. Então vai ser uma abordagem que espero que possa contribuir para uma análise mais abrangente da problemática da dignidade humana. Conforme foi mencionado na fala inicial, Frei Manuel, e se reportando a abertura de ontem, né, foi segunda-feira da semana, pensar a dignidade humana é pensar a complexidade da pessoa, do ser humano. E por isso, cada área do conhecimento tem uma contribuição a dar. E aqui eu vou tomar como ponto de partida uma abordagem a partir de uma categoria que tem sido, de uma certa forma, esquecida, inclusive por razões políticas, negligenciada em termos de análise da realidade. Antecipo, para não haver nenhuma surpresa, eu pretendo trazer algumas ideias a partir de uma análise de classe social. Tá? Penso que é uma perspectiva que tem sido escanteada, tem sido pouco vista, e aqui eu vou trazer algumas ideias para que a gente possa pensar essa questão da dignidade humana a partir de aportes dessa categoria de classe social. Começo com a indagação. Será que há dignidade humana no cenário local, nacional e internacional, mundial? Pensem sobre essa pergunta. Conforme as estatísticas da ONU, não. Com dados de 2016, somos 7 bilhões e 200 milhões de pessoas na Terra. Dessas, temos hoje 2 bilhões de pessoas que vivem em situação de pobreza. Tecnicamente, são aquelas pessoas que têm uma renda de no máximo $4. E 1 bilhão e 200 milhões que vivem em situação de miséria. São aquelas pessoas que têm uma renda de no máximo o equivalente a $1. A Oxfam, em seus estudos, afirma que apenas 62 pessoas no mundo têm uma renda que equivale à renda de 3 bilhões e 600 milhões de pessoas. É uma desigualdade acachapante e, indubitavelmente, injusta. Se olharmos criticamente o cenário mundial, com a invasão da Rússia à Ucrânia, o que podemos dizer frente a essa pergunta? A dignidade humana é considerada nesses momentos? Uma guerra é um indicador claro da secundariedade do humano, ou melhor, dizendo de outro modo, menos humano, por ofuscar ou dificultar outros interesses mais nobres que esse humano. Que interesses seriam esses? O econômico, a geopolítica,
o mercado, entre outros. O vocábulo dignidade vem de dignatário, aquele que tem dignidade, que tem e merece reconhecimento. É isso que presenciamos em nossa sociedade hoje? Não. Sobretudo em nossa realidade latino-americana e brasileira, ainda estamos lutando pelos direitos básicos do humano: alimentação, transporte público digno, habitação, entre outros. Um exemplo da desigualdade no transporte público e esse tempo de pandemia que ainda vivemos, eu trago um recorte de um dado aqui do Distrito Federal, né? Metade da população, 51,7% de Ceilândia, incluindo o sol nascente e o pôr do sol, usa transporte público para trabalhar, de acordo com a pesquisa distrital de amostra de domicílios, o PEDAP-DF, de 2018. E um pesquisador da UNB diz o seguinte: enquanto a classe média se desloca de carro sozinha e com máscara, a população de trabalhadores da periferia simplesmente tem que se submeter à jornada de transporte público para o plano piloto. Esse transporte, em geral, é lotado e no período da pandemia, sem o devido distanciamento. Se sairmos, se vocês percebem, primeiro desenhei um cenário mais amplo e me aproximo, vou trabalhar com aquela pergunta do cenário local, regional, nacional e internacional. Vindo para mais próximo. Se sairmos desse auditório, ou mesmo ficarmos ao longo do dia no portão de entrada aqui do santuário, né, lá na entrada, e anotarmos o número de pessoas que aqui se dirigem para pedir ajuda básica, é cada vez mais crescente, ou não? O que dizer do número de pessoas e, lamentavelmente, de crianças nos semáforos de Brasília, aqui no plano piloto, nos últimos tempos? E de moradores de rua? Temos nos apercebido dessa realidade? Ou intencionalmente não olhamos ao nosso redor? Em um olhar sociológico, a partir da categoria analítica de classe social, podemos perceber mais nitidamente essas diferenças e desigualdades. Essa categoria pode nos ajudar a olhar criticamente para esse cenário. Um cenário não natural, um cenário criado socialmente por uma série de mecanismos. O corte de classe social tende a funcionar como óculos que nos condiciona a ver, reconhecer como igual a nós, apenas o outro da mesma classe social. Dos costumes, dos ambientes, da escolarização, do vocabulário, dos gostos, dos filmes, etc. Aqueles que estão abaixo de nossa classe são invisibilizados ou, geralmente, são vistos como ameaça, perigo à segurança pessoal e coletiva da classe a que pertenço, naturalmente. Um exemplo disso pode ser visto em uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo, a USP, por uma mestranda, a Bianca Bobadilla,
sobre as varredeiras de rua, ou, para o nosso vocabulário, eu acho que aqui em Brasília a gente usa os garis, né? No caso seriam as garis, né? Há uma invisibilidade pública que transforma pessoas em objetos. É um dos problemas enfrentados por mulheres que trabalham varrendo ruas, as varredeiras. Conhecidas como né, como margaridas, elas também precisam lidar com a falta de conscientização de empresários e da população, o descarte inadequado de resíduos, a falta de segurança das periferias, o preconceito, o trabalho nas ruas sob altas temperaturas e a dificuldade de acesso a banheiros, entre outras questões. Aí elas precisam de banheiros? Trabalham na rua. Na fala de uma delas, no dia a dia não reparamos que a rua está limpa, mas se o serviço deixa de ser feito, imediatamente observamos. Há uma associação ao serviço em si, não ao sujeito que executa essa ação. Esses são invisibilizados, ou essas são invisibilizadas. Nós teremos a segunda parte dessa programação que eu quero apresentar para vocês, justamente vai ser um vídeo documentário sobre essas varredeiras. E a partir dele nós vamos abrir o debate, a roda de conversas e depois o debate aqui no plenário, relacionando com essa abordagem que aqui estamos a tratar. Estamos vivendo uma época de mudança. E essas mudanças certamente não são as mesmas que os nossos avós, os nossos antepassados viveram. A antropologia e a sociologia nos ajudam, e a ciência política nos ajudam a nos compreendermos enquanto membros de uma coletividade, de uma sociedade e a sociedade a que pertencemos. A sociedade capitalista foi e é objeto de estudos dessas áreas. É objeto de estudos dos clássicos e a sua perspectiva, isto é, a perspectiva de cada um dos clássicos, tentam explicar os mecanismos de inclusão e de exclusão social. A sociedade capitalista burguesa, que se constituiu ao longo da modernidade, se metamorfoseia constantemente para a manutenção dos seus privilégios e a centralidade do capital, e não da pessoa humana. O que importa é o capital, o mercado, tudo mais deve estar a seu serviço. A modernidade, com seu paradigma da razão, com suas duas asas de voo, fazendo uma metáfora de um avião, ou para os mais poéticos, de um passarinho, temos a ciência e a tecnologia, duas poderosas asas da modernidade. A ciência e a tecnologia fez e faz mais de 5 séculos de realização e de promessas, isto é, a modernidade com essas asas. A ciência nos propiciou, por exemplo, alcançar uma longevidade jamais vista ao longo da história humana, em termos de expectativa de vida. Que bom! A que se deve? Vacinas, remédios, água potável, assistência médica. Mas é preciso se perguntar: para todos? Em todas as regiões? Certamente que não. Esse vai ser o meu refrão, tá? Vocês já perceberam, né?
A mais moderna face desse encantamento, canto de sereia, está no modo da tecnologia, no mundo da tecnologia digital, especialmente no campo da economia e da captura das subjetividades. Houve muitos avanços, não resta dúvida. Como poder ter tantos amigos sem se mover do lugar? Vocês já pensaram nisso? Essa sede de contato do humano e agora a possibilidade de estar parado e se conectar e fazer muitas amizades, milhares de amizades. Como poder ter tantos amigos sem se mover do lugar, até mesmo sem dialogar, mas só virtual. O que importa é a cultura virtual da asepsia e do não contato presencial direto. O que nos move, o que faz as tensões diretas da vida. Pois o direto, o imediato, o presencial, tem cheiro diferente dos perfumes caros europeus e das marcas. A cultura virtual pode ser mais enganosa que a cultura do contato tete a tete. A modernidade cumpriu as suas promessas de uma sociedade onde as mazelas sociais seriam equacionadas pela razão. A modernidade apresenta-se em sua contradição frente às suas promessas. Colocou os pés humanos na Lua no século passado e não colocou a comida diária, o nosso arroz com feijão, na boca de crianças que vivem a desnutrição aqui ao lado, nas vielas do Distrito Federal. O fantasma da fome ainda invade diuturnamente o nosso século XXI. E ainda mais em tempos de pandemia aguda ou minorada, mas pandemia. A modernidade em suas instituições em âmbito mundial ainda não resolveu os direitos do ser humano, de ter seus direitos básicos de alimentação, moradia, educação, saúde, em síntese, de ter sua dignidade humana assegurada e cultivada para o florescimento do social. O sistema capitalista se desenvolveu e se metamorfoseia de tal forma que nos cega e naturaliza o que não é natural. A classificação de seres humanos, ou dito em outras palavras, a desclassificação de seres humanos de sua condição de humanos por não se enquadrarem no imperativo do consumo ou de não se vestirem em suas mercadorias. Tratamos igualmente alguém que bate à nossa porta ou nos aborda na rua se ele está maltrapilho? E se ele ou ela está vestido em grifes e perfumado? Qual seria a nossa reação? A ideologia capitalista conseguiu naturalizar, em grande parte, a criação de humanos e de sub-humanos, de alta dignidade humana e de pouca ou nenhuma dignidade humana. Transformar milhares de pessoas em meras estatísticas e priorizar a economia das grandes empresas, independentemente se isso gerar mais fome, miséria e morte de crianças, idosos, enfim, daqueles que não têm a dignidade humana ou, criticamente pensando ou falando, foram empobrecidos e negados em seus direitos humanos inalienáveis. O pobre, aquele que é empobrecido, se apresenta historicamente em nossa sociedade brasileira marcado por uma minoria social, como uma minoria social.
em termos sociológicos, isto é, não necessariamente em termos numéricos, mas especialmente em termos de direitos negados. As minorias, sociologicamente falando, têm os seus direitos negados. Por exemplo, especialmente nos últimos anos, temos ouvido falas e pronunciamentos públicos de um cinismo desconcertante. Reproduzirei agora. Preparem os ouvidos. Ou não. Né? Índio, para que terras demarcadas por esses inúteis? Para esses inúteis. É preciso abrir as terras indígenas para as mineradoras e o garimpo. Isso gerará emprego, desenvolvimento. Lá tem muito minério. Eles não sabem nem usar isso. Pobre. Quem não se esforçou na vida deve ter o que merece e dar graças a Deus. É pobre, desempregado ou subempregado por não ter se esforçado e se acomodado na vida, pois a pobreza é, antes de tudo, falta de esforço pessoal. Gay, lésbica, travesti, LGBTQI+, são a decadência do humano, senão uma aberração e um atentado à verdadeira dignidade humana, que só existe no ser homem ou mulher heterossexual. Negro? Deixa de mimimi. Eu acho que eu coloquei os três, né? Mimimi, né? Pois não há preconceito racial no Brasil. Vivemos em uma democracia racial. O que entendemos por humano, por dignidade humana, diante dessas frases? O humano é somente aqueles escolarizados, os bem-nascidos, os nossos, ou aqueles que são tidos e vistos como o lixo da história. Eles também têm uma dignidade humana? Se admitirmos que todos têm essa dignidade humana, o que estamos fazendo, cada um em seu ofício e vida, para que a inclusão social seja realmente efetiva? Em outras palavras, o que estamos fazendo para que a famosa democracia política seja correspondida pela democracia econômica? Como lembra Norbert Bobbio, são de direita todos aqueles que consideram a desigualdade social e econômica tão natural como a noite e o dia. E são de esquerda todas aquelas pessoas que se indignam com as desigualdades sociais e as consideram uma injustiça criada socialmente. Simples assim. Por fim, concluo enfatizando que o princípio da dignidade da pessoa humana é um valor moral e espiritual inerente à pessoa, ou seja, todo ser humano é dotado desse preceito e ele é basilar e constitui o princípio máximo do Estado democrático de direito. Está elencado no rol dos princípios fundamentais da nossa Constituição brasileira de 1988. Os aportes antropológicos, sociológicos e da ciência política nos ajudam a olhar cientificamente os enredos discursivos e, sobretudo, as malhas do tecido social, que estruturados e estruturantes
formam esse tecido que perfila e nos envolve. Contudo, é bom observar que, em meio a as estruturas sociais, há indivíduos, e esses indivíduos tanto sofrem condicionamento dessa estrutura, como também condicionam essa estrutura. Então, é bom pensarmos, conforme as nossas opções sociais e políticas, enquanto coletividades e indivíduos, tendemos a favorecer a dignidade humana ou a negá-la na prática, ainda que existam leis e nos discursos de fachadas, por N razões de conveniência, asseverem que todos têm a dignidade humana. Bom, eu convido então a vocês, nós vamos assistir agora um pequeno documentário, que deve ter mais ou menos também o mesmo duração dessa minha fala, que é esse documentário As Varredeiras, que penso que vai nos ajudar a pensar, a refletir e a ver esse olhar socioantropológico e político sobre pessoas da nossa sociedade, do nosso país, que no seu labor, no seu trabalho, vão apresentar aspectos da sua dignidade enquanto pessoas, enquanto coletividade. Aqui, intencionalmente, eu estou trabalhando com esses dois aspectos, indivíduo e coletividade, porque, embora se relacionem, eles têm certa autonomia analítica, né? Os grupos formam esse tecido social e os indivíduos são formados por esses grupos e também formam os mesmos, né? Os grupos. Então, a ideia é de que a gente assista esse documentário, um documentário que é fonte de uma pesquisa, conforme eu mencionei, da Universidade de São Paulo, onde a pesquisadora ela fez uma abordagem que a gente chama, dentro da antropologia, um processo de pesquisa participante. Ela esteve convivendo por algumas semanas com esse grupo, para conhecer esse grupo, ouvi-las em seu próprio lugar de trabalho e compreender todos esses condicionamentos externos e internos ao grupo, né, nas suas falas. Então vocês vão perceber que as ciências sociais, sobretudo dentro de uma perspectiva mais crítica, a pesquisa científica ela não é uma pesquisa, abre aspas, é uma pesquisa de laboratório somente, tá? Se quisermos fazer analogia com laboratório, as ciências sociais, em especial, né, dentro dessa perspectiva mais crítica, ela convive com os sujeitos. Os atores são participantes, não são meros respondentes de questionários ou de algo assim. Tá? Então, essa pesquisa foi realizada há alguns anos atrás, né, antes da pandemia, e penso que vai nos ajudar a perceber esses elementos tanto de afirmação da dignidade humana quanto de negação da dignidade humana. Essa, inclusive, vai ser uma das questões para a discussão nos grupos, ok? Vamos então assistir agora o vídeo, tá? E depois eu apresento as perguntas para a gente discutir.